Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do 7º episódio da segunda temporada, Fugitivos da Loucura. O episódio já se inicia em Mysterium com o Cole, o Zane e a Bonzo entrando no monastério de Mysterium e achando um lugar bem similar ao monastério de Spinjitzu. O Cole até percebe que tem uma rachadura na parede que é bem similar a uma que ele e o Jay causaram durante uma briga no passado. E aí, do nada, aparece uma orbezinha amarela. Não é a mesma que nós vimos que era para ser uma representação do Wu. É uma diferente. O Cole e o Zane estão curiosos. E esse globo de luz entra pelas portas do monastério. Eles ficam curiosos. Só que do nada surge uma pessoa de trás dessas portas. E é ninguém mais, ninguém menos do que Galandaria, a criadora da Bonzo. E ela é essa aí que tá com óculos e um chapéu. Mas vamos deixar esse núcleo de mistério um pouco de lado e vamos para o planalto de treinamento dos Mestres Dragões. O Eren, ele tá frustrado, ele tá tentando treinar, usar o Spinjitzu dele para destruir alguns obstáculos ali. Mas dos três ele só consegue destruir dois. A Sora até aparece para encorajá-lo, porém o Eren está muito para baixo. Ele diz que o tempo não está a favor deles, que ele precisa melhorar urgentemente para ajudar a equipe. E enquanto isso, a Wildfire ela vai e se aproxima do Eagle, que está meditando. Ele quer ficar sozinho, mas ela puxa assunto. Ela fala que quando ela morava em Wildness, ela já ouviu falar sobre os Mestres Dragões. Inclusive, um dos montes daquele reino, né, dessa terra agora, foi batizado em homenagem ao próprio Eagle. E aí a Wildfire ela tá conversando com ele e revela que percebeu que ele está com a doença debilitante, pois os sintomas são evidentes. O Eagle nega, mas ela confessa que já perdeu familiares dragões por causa dessa doença. Ela até oferece uma mistura para aliviar a dor do dragão, que aceita. Em paralelo a isso, o Lloyd está lá com a Rontu. E ele conta que essas visões constantes que ele está tendo estão atrapalhando o treinamento. E a Rontu fala que esses são os efeitos colaterais por ele ser o conduíte do dragão matriz da energia. Uma vez que os dragões matrizes são capazes de verem diferentes visões do futuro. Ou seja, nem todas as visões que o Lloyd estão vendo são certeiras. Pode ser possibilidades diferentes. Porém, nessa hora, o nosso querido Ninja Verde tem uma outra visão. Dessa vez do grupo de Mysterium sendo cercados pelo clã Wolf. O Ra se aproximando da Bonzo com a arma lá, né? Com aquela marreta, o martelo, enfim. E aí o Cole também diz que o que virá em seguida pode matar alguém. O Kai e a Sora, eles estão enfrentando alguns mascarados e um portal é aberto durante a lua de sangue, permitindo a passagem dos 5 sombrios. E aí o Lloyd se recupera da visão, avisa a Rontu tudo que ele acabou de ver e ela manda todo mundo voltar a treinar. O Kai, por sua vez, ele continua falhando no treino, ele está se estressando, o Eagle está dizendo que ele é talentoso, mas que ele é muito impaciente. E a Nia se voluntaria para ajudar o irmão, fazendo com que ele se lembre de uma brincadeira que eles criaram durante a infância, contra-ataque. O Eagle fica meio cético, mas permite, e nós vemos os dois irmãos avançando pelo percurso, e em um momento nós vemos, né, tipo, flashbacks deles criancinhas, e fica bem bacana. Mas chega num trecho do percurso, a Nia deixa o Kai avançar sozinho e ele finalmente consegue performar a técnica Rising Dragon. Então o Kai é promovido a um ninja de categoria Feng 3 e o Eagles admite que começou a mudar sua opinião sobre os humanos. Porém, convenientemente nessa hora, surge a lua de sangue no céu. No Reino das Nuvens, o Raz ele presencia isso. No Monastério de Spinjitzu, os Finders também presenciam isso. E, é claro, a equipe dos ninjas no planalto de treinamento. A Rontu, ela admite que é tarde demais para ela e para o Eagles, mas ambos torcem para que os dragões matrizes estejam ao lado dos ninjas. Então, os mestres dragões são petrificados. Pois é. Agora vamos retornar para o núcleo de Mysterium. A Galandaria ela confunde o trio com vendedores de lesma,
mas o Cole consegue convencê-la do contrário e a feiticeira reconhece a essência da Bonzo. Eles a alertam sobre o plano do Lord Ras e ela não dá muita bola para isso, até ela descobrir que o tigre descobriu sobre o ritual da lua de sangue nos arquivos do Reino das Nuvens. Então a Galandaria revela que ela possui um depósito de feitiços no Reino de Wildness, que foi criado pouco antes dela se mudar para Mysterium. Porém, a conversa do grupo é interrompida por uma batida na porta. Eles vão olhar e é ninguém mais, ninguém menos que os agentes da administração. E eles estão ali para recuperar o Zane. Pois é. E nessa hora o grupo também presencia a chegada da lua de sangue no céu. O Zane até tenta negociar com a galera da administração, mas ele é tratado como um equipamento descartado que precisa ser incinerado. Então ele tenta negociar a liberdade dos amigos, porém o agente Allen diz que eles vão ser punidos por ajudarem um fugitivo. E aí, o grupo lá do Cole, eles percebem que o Jiro foi aprisionado pelo agente Underwood, que já está impaciente, então ela e o agente Allen se preparam para invadir o monastério. Só que nessa hora o Zane lembra de que eles precisam de um formulário assinado para isso. A Galandaria repreende o Cole e o Zane por levar os agentes da administração até a porta dela, porque ela está com muitos itens ilegais, de acordo com a administração. O Zane até tenta assumir a culpa do ocorrido, pois eles foram detectados no momento em que passaram pelo Reino da Loucura, quando estavam indo para Mysterium, só que o Cole, ele não permite que o Zane assuma a culpa. Ele também tem sua parcela nisso aí. Enfim, o formulário finalmente é passado por debaixo da porta para o Zane, só que ele enrola dizendo que precisa de um anexo específico, então os agentes vão lá para tentar pegar. Enquanto isso, a Galandaria, ela pensa em lançar um feitiço para eles conseguirem fugir dali, só que vai levar de 2 a 3 dias. Nessa hora, os agentes passam de novo o formulário por baixo da porta com o anexo, só que o Zane diz que precisa ser entregue em 3 vias, e aí a feiticeira ela resolve pedir para Bonzo se esconder em umas passagens, nos túneis subterrâneos que tem debaixo do monastério, e pede para que esse globo de energia chamado Sprite a guie por lá. Enquanto eles vão segurar os agentes que já estão impacientes e decidem que vão invadir o lugar com Max. E aí eles conseguem abrir a porta e o agente Allen fica sacudindo os formulários aprovados, dizendo que agora eles têm permissão para entrar naquele lugar e pegar, né, o equipamento. E aí o Cole, o Zane e a Galandaria, perdão, o nome é meio difícil de pronunciar. O Cole, o Zane e a Galandaria se preparam para a batalha, enquanto a Bonzo e o Sprite estão lá nos túneis. Só que ela acaba sendo emboscada por um outro agente da administração, Jay Walker. E assim se encerra o episódio. Mas calma, vamos falar de curiosidades. O Doc Wyatt, ele falou que esse aqui foi o episódio que ele mais gostou de escrever. Esse é o primeiro episódio em que todos os ninjas clássicos aparecem no presente. A última vez que isso aconteceu foi no final da temporada 15 da série original. O formulário que é entregue ao Zane tem a seguinte escrita em Ninjargon. Esse é um formulário genérico. O mesmo acontece com os formulários lá do episódio 17 da primeira temporada de Dragon's Rising. É só um placeholder, tipo um Lorem Ipsum da vida. Referências culturais não tem nenhuma, mas acerca de continuidade. Nós vemos o Kai e a Nia com seus designs pré-Ninjago o filme. Inclusive é a primeira vez em que isso acontece com esses dois personagens, respectivamente. E a última aparição dos personagens do Kai e da Nia com o design antigo deles, antes do filme, foi justamente no final da 7ª temporada. O cabelo do Kai usado no flashback foi o dos sets de Lego que foram lançados antes da 8ª temporada, ao invés do modelo antigo da série original. Inclusive, essa é a primeira aparição da Ferreira e os Quatro Armas e de Ignácia desde o episódio 7 da 7ª temporada, assim como é a primeira vez em que nós vemos esse local sendo animado pela Wild Brain.
E quando Jay aparece no final do episódio, a música que toca é a mesma versão do tema que esteve presente durante a breve aparição dele na temporada anterior. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fico dos corações, Jesus te ama. Forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.